Olá, povo de Deus, sexta-feira, 12 de junho de 2026, Sagrado Coração de Jesus, 10ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Deuteronômio 7, de 6 a 11. Primeira carta de João 4, de 7 a 16. E Mateus 11, de 25 a 30. Moisés falou ao povo dizendo: Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra para seres o seu povo preferido. O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por serdes mais numerosos que os outros povos. Na verdade, sois o menor de todos, mas sim porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão poderosa e vos resgatou da casa da escravidão, das mãos do faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, para aqueles que o amam e observam seus mandamentos. Mas castiga diretamente aquele que o odeia, fazendo-o perecer, e não o deixa esperar, mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido. Guarda, pois, os mandamentos, as leis, os decretos que hoje te prescrevo, pondo-os em prática. O livro de Deuteronômio tem 3 grandes discursos atribuídos a Moisés, quando este estava próximo da entrada na terra prometida e sentia que lhe faltavam forças para seguir em frente. Devido a isso, há quem identifique o livro do Deuteronômio como um grande testamento espiritual de Moisés. Tudo o que o povo deve guardar de sua experiência mística, de seu relacionamento com Deus, está sintetizado nesse livro. O eixo da teologia deuteronômica é a fé no Deus único, assim como também só há um local legítimo de culto em Jerusalém. Uma vez que o Senhor escolheu esse povo para ser propriedade exclusiva sua, só a ele o povo deverá adorar de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Inadmissível qualquer sombra de idolatria. Esse Deus amou e elegeu Israel e fez com ele uma aliança eterna. O nosso texto de hoje integra o bloco parenético, exortação moral. Depois de definir Javé como o único Deus de Israel, o autor deuteronomista define Israel como um povo consagrado ao Senhor. A fidelidade ao Deus único de Israel é cobrada de maneira absoluta e radical. Não a cumprir implica em castigos, mas para aqueles que são fiéis, a misericórdia de Deus é imensa. Primeira carta de João 4, 7 a 11. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com ele e ele conosco é que ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunha que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus
Deus permanece com ele e ele com Deus, e nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Essa cartinha, atribuída a um dos tantos João da época, dirige-se às comunidades cristãs espalhadas na Ásia Menor. Lendo por trás das palavras, percebe-se que se tratam de comunidades que vivem uma grave crise, sobretudo pela infiltração de pessoas com doutrinas estranhas ao cristianismo nascente. É tempo de proliferação da ideologia gnóstica, que afirma conhecer a Deus, mas dispensa o caminho da graça e do conhecimento do messianismo de Jesus. Entre outras coisas, dizem que é desnecessário guardar os mandamentos e que não tem pecado. Porém, o que mais desprezam é a necessidade de viver o mandamento do amor uns aos outros. Daí a insistência do autor do nosso texto no caminho do amor para conhecer a Deus. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Como conclusão mais absoluta e cabal, para refutar de vez os seguidores da gnose, nosso autor define: Deus é amor. Mateus 11, de 25 a 30. Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O evangelho que hoje nos é proposto faz parte de uma sessão em que Mateus apresenta as reações e atitudes que várias pessoas e grupos assumem frente a Jesus e a sua proposta de reino. Nos versículos que antecedem esse episódio, Jesus havia dirigido uma veemente crítica aos habitantes de algumas cidades situadas à volta do lago de Tiberíades, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, porque foram testemunhas da sua proposta de salvação e mantiveram-se indiferentes. Estavam demasiado cheios de si próprios, instalados nas suas certezas, calcificados nos seus preconceitos, e não aceitavam questionar-se, a fim de abrir o coração à novidade de Deus. Agora, Jesus manifesta-se convicto de que essa proposta rejeitada pelos habitantes das cidades do lago encontrará acolhimento entre os pobres e marginalizados, desiludidos com a religião oficial e que anseiam pela libertação que Deus tem para lhes oferecer. Quem é esse Deus em quem acreditamos? Qual é a sua essência? Como é que o podemos definir? A liturgia deste dia diz-nos que Deus é amor. Convida-nos a contemplar a bondade, a ternura e a misericórdia de Deus, a deixarmos-nos envolver por essa dinâmica de amor, a viver no amor a nossa relação com Deus e com os irmãos. O Evangelho garante-nos que esse Deus que é amor tem um projeto de salvação e de vida eterna para oferecer a todos. A proposta de Deus dirige-se especialmente aos pequenos, aos humildes, aos oprimidos,
Aos excluídos, aos que jazem em situações intoleráveis de miséria e de sofrimento. Esses são não só os mais necessitados, mas também os mais disponíveis para acolher os dons de Deus. Só quem acolhe essa proposta e segue Jesus poderá viver como filho de Deus, em comunhão com Ele. Um beijo no seu coração.